Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nós somos a Ana e o Hugo, somos um casal de portugueses que vive em Inglaterra. Nós começámos este canal há cerca de 2 anos. Entretanto, tivemos aqui uns problemas pelo meio e agora estamos de volta para fazer mais vídeos sobre a vida em Inglaterra. Obviamente, se vocês quiserem vir viver para a Inglaterra, como poderão fazer e o que é que se passa por cá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo que é comprar uma casa em Inglaterra. Portanto, se vocês quiserem saber como podem fazer para vocês próprios também comprarem uma casa, caso estejam a alugar uma casa aqui ou se pensarem em vir viver para a Inglaterra e comprar casa cá, vão ficar a saber todo o processo de como é que nós fizemos e como é que vocês podem também fazer. Continuem a ver. Temos meses que nós estávamos no nosso apartamento antigo, nós tivemos um pequeno problema. Muito pequenos, não é? E que não eram assim tão pequenos, digamos assim. Nós tivemos uma infestação de ratos no telhado. Sim, e é um problema que é bastante... Vocês podem estar aí a dizer, ai, que nojo, que nojo, e não sei o quê. Mas é um problema que é bastante comum em Inglaterra. É a infestação mais comum que existe em Inglaterra. Os ratos é o equivalente a... Eu penso que não é a expressão, mas aquilo que as pessoas comparam é tipo a baratas no Brasil. Os ratos são as baratas de Inglaterra, digamos assim. Sim, e só para clarificar, eles não estavam de facto no nosso apartamento, estavam no espaço entre o teto e o telhado, ou seja, nós não os conseguíamos ver, mas conseguimos ouvi-los e era horrível. Pronto, nós fomos de férias a Portugal e decidimos que, ok, nós não estamos a viver nas condições que devíamos estar e de facto decidimos comprar uma casa. Em setembro, nós começámos de facto a procurar, começámos a marcar visitas e começámos a ver. Ao início foi um bocado difícil porque todas as casas que nós vimos no nosso budget não eram boas. Sim, eu penso que, obviamente, como em todo lado, há variações no mercado. A altura em que nós comprámos a nossa casa não terá sido a melhor, mas lá está, a compra de uma casa, quando os preços das casas estão baixos, os juros normalmente estão altos, quando os juros estão altos, o preço das casas estão baixos, portanto, eu não sei até que ponto isso iria fazer alguma diferença. No geral, eu posso dizer que eu fiquei satisfeito com o apartamento que nós conseguimos arranjar, pelo preço que arranjámos. Até porque o preço que nós estamos a pagar pelo empréstimo da casa mensalmente acaba por ser mais coisa, menos coisa, aquilo que nós já estávamos a gastar num apartamento que, na minha opinião, era de muito pior qualidade do que este. E tinha ratos. E tinha ratos, entre outros problemas. E desta forma, eu vejo isto quase como se eu estivesse a alugar esta casa, mas na verdade, ao final de pagar o empréstimo da casa, a casa é minha. Se vocês estiverem a pensar comprar uma casa em Inglaterra, a primeira coisa que vocês vão ter de fazer é ir ao site do vosso banco e fazerem como é que se diz? Uma simulação. Uma simulação com o que vocês ganham, com o que vocês têm de poupanças, quanto é que o banco projeta que vos pode emprestar. E depois, quando vocês tiverem esse valor, aí sim é que podem começar a procurar casas. Porque não adianta vocês começarem a procurar casas, primeiro de um certo valor, e depois até podem comprar uma casa mais cara, ou vice-versa. Não têm budget suficiente para comprar a casa que gostaram. Ou seja, para evitar que nós ficássemos tristes com alguma casa, nós fizemos esse processo primeiro, para ter a certeza que podíamos pagar. Sim, basicamente nesse processo eles vão avaliar os vossos ordenados, como a Ana disse, as vossas poupanças, mas também se vocês tiverem, por exemplo, dinheiro poupado no Brasil ou em Portugal, eles também vão avaliar isso, portanto, vocês podem ver que isto é um processo que é algo demorado, não é algo que se faça de um dia para o outro. Não sei, se vocês tiverem imóveis de qualquer género ou ações ou stocks, dinheiro investido, basicamente tudo o que vocês tenham em vosso nome, eles vão analisar e contabilizar para o vosso score de... Eles aqui chamam-lhe o score affordability. E basicamente é um score que diz se vocês podem
ou não pagar uma casa de certo valor e depois eles retornam com um valor que eles estão satisfeitos a emprestar-vos pronto, para depois poderem comprar a casa. Diferentemente de comprar uma casa em Portugal, não sei como funciona no Brasil neste caso, o banco dá-vos um empréstimo para uma certa casa. Este cheque que nós acabámos de falar é para vocês terem uma ideia de quanto é que vocês podem esperar que o banco vos empreste para uma casa. Mas quando vocês vão fazer uma oferta sobre uma casa, o banco vai emprestar-vos sobre essa casa. O banco não vai, diferentemente de como é em Portugal, o banco não vai dizer, olha, tem aqui 200 mil euros, pá, agora arranjem a casa que vocês quiserem. Nós tínhamos aquela pré-avaliação do banco, procurámos uma casa, gostámos desta. Sim, nem demorámos muito tempo a procurar. Nós vimos quantas casas no total? Mas 5, talvez, no máximo. 5 casas. Gostámos desta, fizemos uma oferta, a oferta foi aceita e a partir daí nós começámos o processo que demorou imenso tempo. Por aí. 6 meses que demorou. Sim. Quando vocês fazem uma oferta para uma casa e é aceita, vocês têm de fazer duas coisas. Têm de contratar um solicitador e têm de facto aplicar-se ao empréstimo da casa no banco. Aplicar-se ao empréstimo à casa no banco, apesar de vocês já terem sido pré-aprovados, este processo demora imenso tempo. Nós demoramos 2 meses só para nós termos o sim, que de facto nos iam emprestar o dinheiro. Demora muito tempo. Quando vocês põem a oferta numa casa, o modo como funciona aqui em Inglaterra, existem basicamente a oferta de uma casa, vocês vêm ver a casa e depois as ofertas são através de um sistema de rondas. No nosso caso, houve 2 rondas de ofertas, ou seja, todas as pessoas que vieram ver a casa naquele dia, quem estava interessado, obviamente, pôs uma oferta nesse dia ou num dos dias seguintes. Após essa ronda de ofertas ter acabado, eles, obviamente isto é possivelmente para tentar ganhar mais dinheiro, suponho eu, eles fazem uma segunda ronda de ofertas onde toda a gente que ofereceu dinheiro pela casa na primeira oferta pode mudar o valor da sua oferta se assim o desejar. Por lei, em Inglaterra, as agências não podem dizer ao certo qual o valor das outras ofertas, porque isto funciona quase como um sistema de leilão. Contudo, eles podem vos dar algumas dicas, mas que, pelo menos nós que somos portugueses, ficamos sempre um bocado desconfiados, porque basicamente o que eles vão dizer é, imaginem que a casa custa, não sei, 110 mil, ou que está à venda por 110 mil, e vocês metem uma oferta de 108. A pessoa da agência na segunda ronda de ofertas vai-vos sempre dizer, nós tivemos ofertas mais altas do que a vossa, ou tivemos uma oferta que é capaz de ser mais alta do que a vossa. Mas eles nunca vos podem garantir que tiveram essa oferta mais alta ou sequer o valor de qualquer uma das outras ofertas. Portanto, nós ficamos sempre naquela, será que é verdade, será que não é? No nosso caso, eu posso dizer que nós acabámos eventualmente por subir o valor da nossa oferta na segunda ronda, porque eu e a Ana gostámos mesmo muito desta casa. E pelas outras casas que nós vimos, no valor que nós estávamos dispostos a pagar, esta era realmente a casa que nós queríamos garantir que ficasse nossa. Até hoje, eu acho que nós não devíamos ter subido na segunda ronda, mas nós queríamos garantir que ficávamos com a casa. A casa que nós comprámos é uma casa de 2 quartos e custou, ela estava à venda por 120 mil libras. Nós na primeira ronda demos 115. Sim. E recebemos uma chamada a dizer, há outras pessoas interessadas, se vocês quiserem não têm de subir. Na segunda ronda. Se vocês quiserem não têm de subir. Mas como eu estava a dizer, nós gostávamos muito da casa e optámos por subir para os 17.500. Sim. Pronto. Após a ronda de ofertas, uma vez vocês tendo a vossa oferta aceita, vocês vão ter de, primeiro, procurar um solicitador e depois vão ter de falar novamente com o vosso banco para garantirem que a proposta
de empréstimo que foi pré-aprovada é então realmente aprovada. Uma coisa que eu tenho de referir aqui é que, apesar da oferta ter sido aceita pelo vendedor, a casa nunca está garantida até ao momento da venda em si. E isto é um problema muito recorrente aqui em Inglaterra, segundo nós sabemos através de amigos e também de coisas que lemos, histórias que lemos na internet, sim, na altura em que andávamos a procurar a casa. Sim, isso é de facto muito assustador, porque quando vocês entram no processo de comprar uma casa, basicamente começa-se logo a gastar dinheiro. São taxas para a agência, tem de contratar o solicitador, tem de logo pagar X logo para contratar. Entre outras taxas, outras coisas. Outras coisas do processo. Se houver alguém que dá mais dinheiro pela casa que vocês estão interessados e se o vendedor aceitar, todo aquele dinheiro que vocês já gastaram, já investiram para aquela casa, perdem. Então eu lembro que nós até fizemos um seguro que era para nos salvaguardarmos exatamente disso, porque basicamente vocês podem pagar a taxa toda ao solicitador, que não é barato. Nós pagámos quase 2 mil libras e chegar a esse momento e a casa já não é para vocês, alguém deu mais, alguém fez uma oferta mais alta e vocês ficam sem esse dinheiro. Não... Sim, esse dinheiro não é recuperável. Mas como a Ana disse, existem seguros para vos precaver disso, ok? Na minha opinião, vale a pena para vos salvaguardar, porque obviamente o dinheiro que vos pode salvar é bastante. Um solicitador em Inglaterra, nós pagámos 2 mil pelo nosso. Pelo que eu percebi do mercado, o nosso não era o mais barato que vocês podem encontrar, mas também não era o mais caro, ok? E depois, obviamente, isto depende muito da casa e do quão demoroso é o processo para comprar a casa. A taxa pode ser maior ou menor. No nosso caso, nós éramos primeiros compradores de casa em Inglaterra, ou seja, nós nunca tivemos nenhuma casa em Inglaterra, portanto tornava o processo em si mais fácil. A pessoa que estava a vender a casa não estava naquilo que eles chamam de uma chain, ou seja, de uma venda em corrente, ou seja, isto quer dizer que a pessoa não estava à espera de vender esta casa para poder pagar uma outra casa, ou seja, ela está no caso, a pessoa que estava a vender esta casa, ela só ia vender a casa e pronto, não ia comprar mais nenhuma casa. Sim, é o cenário ideal. Exato. Vocês comprarem uma casa que não tenha corrente, que não seja em corrente. Sim. Basicamente, se vocês comprarem uma casa em corrente ou em cadeia, se alguém desistir, vocês podem já não conseguir comprar a casa nem vender a atual casa que têm de momento, porque uma pessoa já pode, por exemplo, não ter o dinheiro de entrada. Isto porque não para vai vender dizer, a casa. Se vocês estiverem aqui a comprar uma casa pela primeira vez, eu não vou dizer não comprem, mas evitem, ou perguntem, quando forem ver a casa, perguntem se a casa faz parte de uma chain. Uhum. E evitem comprar uma casa que faça parte de uma chain, porque vai tornar todo o processo mais demoroso, mais complicado e no final do dia também vai-vos custar mais em taxas para os solicitadores, porque obviamente existe todo um outro tipo de trabalho a ser feito a nível de advocacia para a venda da casa em si. Outra coisa muito importante é o survey. O survey é um relatório feito por um técnico sobre a casa que vocês estão a pensar comprar. Ou seja, vocês podem até fazer antes da oferta ou logo após da oferta, enquanto estão a tratar das outras burocracias, em que o técnico vai à casa que vocês querem comprar e faz um relatório com todos os detalhes do estado de basicamente tudo. Eu, se tivesse-vos a aconselhar, eu nunca faria um survey antes da oferta, porque o facto de vocês porem uma oferta não vos dá obrigação legal nenhuma em comprarem a casa até ao momento efetivo da compra. O facto de vocês porem uma oferta e a oferta ser aceita não vos dá a obrigação legal de comprar a casa até mais tarde no processo em si, ok? Portanto, se vocês quiserem fazer um survey à casa, garantam pelo menos que a vossa oferta foi aceite, porque senão os surveys custam à volta dos 600, 700, 800, às vezes até mais libras.
Portanto, garantam pelo menos que a vossa oferta é aceite e só depois façam o survey. Porque senão vocês podem estar a gastar dinheiro, podem estar a gastar ali 700 libras a fazer um survey a uma casa e depois a vossa oferta nem sequer é aceita porque alguém acabou por oferecer mais pela casa. Isto é importante porquê? Porque quando o técnico vai à vossa casa e vocês têm acesso ao relatório, vocês podem descobrir problemas na casa, por exemplo, problemas estruturais que vão afetar O próprio funcionamento da casa, não é? e o próprio valor da casa. Sim. Ou seja, se vocês já fizeram uma oferta a um certo valor, depois de terem este tal relatório, vocês podem diminuir a oferta, porque agora já sabem os problemas que a casa tem, se ainda quiserem comprar a casa. Claro, claro. Porque podem mudar de ideias, só que este processo é muito caro, porque vocês podem estar a pagar pelo relatório, estar a pagar pelo survey, e depois como a casa tem tantos problemas, vocês preferem não comprar aquela casa. Sim, eu penso que é mais importante se vocês estiverem a comprar uma casa em si. Se for um apartamento, ainda assim é importante, mas não será tão grave porque vocês vão estar sempre mais que protegidos pelo a agência que está a fazer o gerenciamento do vosso prédio. No caso de uma casa, obviamente vocês são responsáveis pela casa em si e, portanto, torna-se muito mais importante e relevante saber o estado e a condição da casa. No nosso caso, nós optámos por não fazer um survey. Esta casa tem por volta dos 10 anos e nós achámos que não era necessário. O processo do solicitador, o trabalho que o solicitador vai fazer, eles vão fazer muitas verificações, como por exemplo as cheias, a estrutura da casa, se existem, por exemplo, dívidas, se o vendedor tem dívidas, vai verificar se não existem nenhum problemas legais e vai preparar todos os documentos para estarem prontos a vocês assinarem. Mas este processo demora muito tempo, não por causa do solicitador em si, mas porque os cheques que são precisos de ser feitos são com os municípios e depende do município, pode demorar 10, 15 semanas só para fazer um cheque. Sim, sim. Eu acho que é importante dizer que a Inglaterra, por lei, é obrigatório que quando vocês compram ou vendam uma casa, vocês têm sempre de recorrer a um solicitador. Ainda que a venda seja feita de forma privada, ou seja, vocês não vão a uma agência e vão diretamente comprar a casa a alguém, vocês têm de ambos ter um solicitador e o solicitador não pode ser o mesmo solicitador. Não. Ou seja, o vendedor e o comprador têm de ir a solicitadores diferentes para fazer a compra e a venda da casa. Então, quando nós estávamos à espera de receber estes tais cheques do solicitador, entretanto o nosso empréstimo da casa já tinha sido aprovado, nós tivemos um problema com o banco. É importante realçar que nós estamos em Inglaterra há menos de 5 anos, então nós temos aquilo que se chama de pre-settled status. Apesar de este banco dizer que não havia problema nenhum com o nosso status, decidiram retirar-nos o empréstimo. Foram dias de muito desassossego, por assim dizer, e alguma frustração, porque Inglaterra, no nosso caso, que somos cidadãos da União Europeia, no caso das pessoas do Brasil será talvez diferente, mas nós temos os mesmos direitos do que um cidadão britânico. Contudo, as coisas estão lentamente a mudar e isso é uma das coisas que mudou, em que há alguns bancos, e aí é onde vocês vão ter de fazer, na altura de escolherem um banco para o vosso empréstimo, vão ter de analisar realmente as diferentes propostas de valor que cada banco tem. Alguns bancos dão condições diferentes dependendo do vosso ou visa de trabalho, estado de cidadania, ou no nosso caso, dependendo do estatuto que nós temos em Inglaterra. No nosso caso será o pre-settled status. Nós acabámos por fazer um empréstimo com um banco que nos dava a garantia de que pessoas com o pre-settled status teriam os mesmos direitos que os cidadãos britânicos, mas tal como a Ana disse, a meio da oferta acabaram por dizer, afinal nós não vos vamos dar empréstimo nenhum. Resumindo e concluindo,
esta parte da história. Nós andámos ali na trocas de e-mails e telefonemas de trás para a frente. Foi muito estressante. Muito estressante. Porque isto já tinham passado 3 ou 4 meses no processo, ou seja, sim. Estava quase iminente que nós íamos assinar um contrato e o banco decide retirar a oferta. Sem aviso prévio. Ou seja, não tínhamos dinheiro, agora neste momento, naquele momento não tínhamos dinheiro para pagar a casa. Exato. E é de salientar que, apesar de nós termos posto o seguro que nos garantia que se nós não tivéssemos a casa, poderíamos recuperar, por exemplo, o dinheiro do solicitador, como aqui a culpa estaria na nossa parte, o seguro não ia cobrir nada. Ou seja, nós já iríamos ter de pagar pelo menos aquelas tais 2.000 e poucas libras aos solicitadores e, obviamente, como o problema era do nosso banco rejeitar-nos a dar-nos a nós o empréstimo e a devolver o dinheiro. Entretanto, com o nosso broker, juntamente com o broker, nós conseguimos fazer com que eles voltassem a dar a oferta original. Chegando às fases finais da compra em si da casa, basicamente o que isto vai acontecer é vocês vão andar em constante comunicação com os vossos solicitadores. Entre cheque para aqui, cheque para ali, eles vão-vos mandar papéis para vocês assinarem, vocês assinam, eles completam outros cheques, etc, etc. Vocês neste momento não estão a pagar nada diretamente ao solicitador e depois uma conta final é-vos apresentada a quando da compra da casa. Sim, no mesmo dia. No mesmo dia em que vocês compram a casa, têm de pagar a conta ao solicitador. Exatamente. A forma como as coisas acontecem nesse dia é vocês, entre o vosso solicitador, vão concordar uma data com a vendedora, ou seja, o vosso solicitador e o solicitador da pessoa vendedora vão comunicar entre si e com vocês para todos acordarem uma data. No dia em que todos acordaram, vão ambas as pessoas, o vendedor e o comprador, assinar o contrato. O banco vai transferir os fundos do vosso empréstimo para o vosso solicitador. Okay? Os fundos nunca passam por vocês. Vão diretamente para o vosso solicitador. E o vosso solicitador será então encarregue de transferir os fundos para o solicitador da pessoa vendedora. Que por sua vez irá transferir os fundos para a conta do vendedor. Quando os fundos chegam à conta do solicitador do vendedor, basicamente vocês vão receber uma chamada a dizer que a transação foi feita com sucesso e que já podem recolher a chave. E esta é a nossa casa nova. Os depósitos das casas em Inglaterra variam conforme conforme o estatuto do vosso Visa. Para uma pessoa que é inglesa, pode variar entre os 5% e os 10%. No nosso caso, nós temos de pagar 20%, mas pode ser mais, ok? Há pessoas que têm de pagar 25%, ou até mesmo, acho que é tipo 33%, ou algo desse género, conforme... Isto tem tudo a ver com a confiança que o banco tem que vocês vão pagar o empréstimo da casa. Sim, e não só consoante o vosso visto, também consoante o vosso emprego. Por exemplo, como eu sou trabalhadora por conta própria, isso faz com que eu tenha mais risco do que uma pessoa que esteja a trabalhar por conta do trem. Então, isso fez com que o nosso depósito tivesse de ser maior. Resumindo, na minha opinião, eu acho que o processo foi bastante burocrático e estressante, especialmente quando nos tiraram o nosso empréstimo, temporariamente. Eu acho que eu tive uma visão um pouco diferente da compra da casa em relação à Ana. Dada a nossa situação profissional, a Ana tinha mais disponibilidade para poder tratar destas burocracias da casa. Eu ainda assim achei que o processo foi um tanto quanto burocrático, muito demorado, talvez pelo facto de nós sermos, ou de não sermos cidadãos britânicos, não sei dizer, mas acho que foi um tanto quanto demorado. E estressante, especialmente, lá está, por todas as condições que os bancos impõem e todos aqueles stresses que existem em relação ao empréstimo e também, eu pelo menos, eu penso que ainda também, tínhamos sempre aquele medo constante de que alguém pudesse pôr uma oferta mais alta sobre a casa, mas pronto, acabou tudo por correr bem e no dia em que nós recebemos a chamada a dizer que os fundos tinham sido transferidos, ficámos mais do que contentes e aliviados, assim, porque foram 6 meses de muito stress. Se chegaram até aqui, obrigada por terem visto o vídeo
Metam um like e subscrevam para mais vídeos sobre as nossas aventuras em Inglaterra. Se quiserem fazer alguma sugestão sobre outros temas que vocês não saibam ou queiram explorar mais sobre viver em Inglaterra, deixem nos comentários, que nós vamos ler todos os comentários e responder a eles. E quem sabe fazermos um vídeo sobre o tema que vocês sugeriram. E vocês, já compraram casa ou estão a pensar em comprar casa em Inglaterra? Contem-nos tudo. Até para a semana!